que eles autorizam o uso de imagem e do som, né, depois. Então, eu vou apresentar brevemente vocês, professores, e depois vocês podem falar. O professor Marcelo vai ser o primeiro. Vamos lá. Professor Marcelo Calegari, professor da FAPSI, da UFAM. O professor, ele... Aqui, apareceu. A professora Giana, a professora doutor Marcelo, né, pós-doutorado na Universidade de Brasília, não sei se ele queria que eu falasse isso, mas eu já falei. A professora Giana, da etnia Guanila, formada em psicologia pela FAMETRO, que atualmente está atuando na área e que eu vou falar mais depois. E o professor Dr. Davi, do Departamento de História da UFAM, licenciado em História pela Universidade da UFAM. E, enfim, muito obrigada a todos vocês por aceitarem o convite. E acho que a gente pode começar agora. Tá bom, e quem vai começar? Então, você vai começar, professor. E depois a professora Giana e depois o professor Davi. Tudo bem? O seu microfone, professor. Perdão. Grato. Boa noite a todos e todas, todos os seres visíveis e invisíveis, deste e de outros planos. Saúdo a todos. Vou colocar aqui a apresentação para vocês, tá? Para facilitar a minha argumentação aqui. Então, vocês estão vendo aí, né? Então, beleza. Quais são esses desafios dessa psicologia social amazônica, né? Vou falar algumas coisas aqui bem rapidamente. Para falar da Amazônia, assim, eu vou falar um pouco desse povo amazônico, né? Assim, de uma maneira bem breve, que assim, nós tínhamos, com a chegada aqui dos portugueses, espanhóis, já tinha gente que tinha vindo antes, mas eles não vieram conquistar, né? Mas os portugueses e espanhóis vieram conquistar. E aí, quando eles vieram nessa conquista, já havia os povos nativo-americanos, né? Os povos indígenas, os povos originários, os povos do lugar, assim, tem alguns nomes assim que o pessoal aqui na América Latina gosta de dar, né? E houve uma miscigenação, uma mistura também em seguida, com as políticas aí da coroa portuguesa, né? Depois vieram outros europeus, os africanos escravizados, certo? Depois, com as ondas aí de migrações internas dos nordestinos, muito cearense, né? Principalmente, e onda de sírio-libaneses. Diz que vieram também ali no Pará os negros norte-americanos, teve a Fordlândia, que foi criada, né? Que foi um fracasso. Outras migrações, italianos, espanhóis, judeus, marroquinos, japonês, né? Aqui em Manaus, né? Tem mesquita, tem sinagoga, tem aqui a colônia japonesa, que é perto de onde eu moro. Depois dos anos 60, esses projetos desenvolvimentistas, muita gente do sul, sudeste, né? Manaus deu um boom. Então, assim, em 1800, quando começou a ter censo, né? Tem historiador aí que tem livro a esse respeito, né? A maioria era indígena aqui, na cidade de Manaus. Havia os negros libertos, que moravam aqui, e uma minoria branca, né? Aí agora a gente já tem, assim, passou de 2 milhões de pessoas, né? Então, o povo amazônico,
se a gente puder chamar assim, de todas essas regiões, os estados da região norte, é multicultural, né? Aqui no Amazonas, a gente tem mais um traço, assim, uma fisionomia puxando para o indígena, né? Mas em outros lugares, sei lá, ali no Rondônia, assim, é muita gente branquinha, né? Os vieram lá do Mato Grosso, gaúcho, no Acre também, né? Então é um povo multicultural. Fala muitas línguas, né? Por causa dos povos indígenas. Tem os migrantes ali também dessa América hispânica, né? Hispânico-falantes, né? Então é multicultural, né? Então essa imagem aqui estereotipadíssima assim de povos indígenas, essa imagem bem estereotipada aqui de comunidades ribeirinhas, né? E aqui quando a pessoa na televisão acha que aqui a Amazônia é assim, né? Mas aí ele chega em Manaus e vê isso aqui, né? Aquelas ruas do centro lotadas, tal, aqueles comerciantes que te atendem mal, assim, em algumas lojas, né? E então a gente tem que considerar essa multiculturalidade dessa região nossa aqui, né? Isso é um aspecto que eu vejo que tem que ser visto como positivo e não se querer assim apagar as diferenças, né? E dentro dessa multiculturalidade tem também uma compreensão do que é o urbano e o florestal, né? Porque o urbano parece assim, daquelas imagens estereotipadas lá que eu mostrei, a floresta parece estar separada aqui da cidade, assim, na visão das pessoas, né? Mas isso é um pensamento, uma promessa da modernidade, né? Que é como se a gente fosse sair da ignorância, né? Pela luz da razão, sair então do campo, da floresta, desse mundo rural, que é um lugar de atraso, velho, só para produzir alimentos e matéria-prima, né? Para a gente vir para a cidade, que com a Revolução Industrial, né? Se tornou o lugar, o locus de residência, de trabalho, do novo, do progresso, é o símbolo do progresso, né? Onde a gente encontra o conforto e o lazer da vida moderna, que tira a gente daquela condição ancestral e de ignorância, né? Isso é uma promessa. Só que a gente está vendo que essa promessa está sendo cumprida de um jeito assim que está destruindo a natureza, está acabando com a diversidade dos povos, está gerando uma série de barbáries por aí, né? Então esse avanço civilizatório nesse molde ele tem um custo, né? E esse custo, assim, quando ele foi estudado pelas ciências sociais, né, como se o mundo urbano, no começo era assim, esse primeiro desenho aqui, o mundo rural era diferente do mundo urbano, porque o povo vivia de um jeito muito diferente, então tinha as suas regras próprias, seus objetos e fenômenos próprios, né? Depois, os estudiosos foram vendo aqui que, na verdade, era um contínuo, assim, uma linha, assim, uma graduação, né? Num polo era o mais rural, urbano, florestal, assim, o mais no interior possível, e do outro era a capital, o símbolo, assim, do progresso máximo, né? E ali no meio, por exemplo, numa periferia, você vai aqui no Tarumã, né? Tem umas casas que parecem uns sítios, uns bairros ainda, assim, né? Que parece assim que está no interior, né? Então, como se tivesse alguma coisa intermediária aí no meio, assim, né? Então, por isso que eles falaram desse contínuo. Aí tem outros, assim, falaram, não é que é, assim, um contínuo, não, assim, né? Tem outros que falam assim, tem, sim, uma especificidade rural, tem uma urbana, mas tem alguma coisa no meio, assim, que se chamaria urbano, né? Como se fosse um hibridismo. Eu, assim, tenho achado, assim, até pode ter, assim, uma ideia desse contínuo, e tem algumas coisas que é assim, bem florestal mesmo. Opa, volta lá. Outras que são bem urbanas. Tem alguma coisa intermediária aqui, mas tudo está no universo amazônico. Por isso que eu falei assim, quem é esse povo amazônico? É que está nesse universo aqui, amazônico. O que tem no universo amazônico? Tem as cidades, tem a floresta, né? Tem os rios, tem o povo aí, das várias etnias. Esse povo multicultural aqui, né? Tem eu, migrante, que estou aqui há 15 anos. Então, a cidade, eu tenho usado essa noção de paisagem aqui, né? A paisagem não é só assim uma fotografia, é a pessoa olhando para o espaço, né?
Volta aqui, mano. Então, a gente tem a cidade e tem a floresta, que são espaços empiricamente observáveis, certo? Então, a gente acha que a paisagem é só isso, mas a paisagem é quem observa a paisagem, certo? Então, quem observa a paisagem está envolvido por práticas sociais, representações, por um universo simbólico que diz o que é a paisagem, né? Então, esse conjunto de coisas aqui, que configura o mundo urbano, é uma visão que se tem na cidade, uma visão que se tem na floresta. É a mesma coisa, né? Esse conjunto de representações, práticas e símbolos da floresta, de quem está na floresta, né? As comunidades ali no interior, a respeito da própria condição ali do interior e da cidade, né? Isso configura as paisagens. Por isso que é um trânsito entre os dois, né? Não dá para dividir o que é um e o que é outro, né? Como nos primeiros estudos, né? Então eu tenho sugerido essa noção de florestalidade, que eu peguei inspirado lá do pessoal do Acre, que fala de florestania, né? Com uma analogia à cidadania, né? E o que seriam essas florestalidades, parafraseando aqui também, fazendo uma analogia à ruralidade, né? Que em outros lugares as pessoas falam ruralidades, mas eu, por conta aqui da paisagem aqui, eu falo florestalidade. São especificidades das relações humanas, são relações humanas, né? As pessoas, assim, né? Em função da vivência concreta e representação de determinado espaço. Então, é a pessoa no espaço, vivendo naquele espaço, tendo suas experiências, mas também representando, né? Quando a gente vê uma pessoa assim que gosta muito de sertanejo, música sertaneja, que agora tá na moda, né? Aí fica usando chapelão, aquelas coisas, como se ele estivesse lá num campo, lá numa fazenda, lá, sei lá, no centro-oeste, né? Mas, na verdade, ele tá só representando, né? E, e as vivências que ele tem, então, em função dessa representação, né? Do espaço. Para de mudar aqui. Aí, elas podem ser imaginadas ou concretas, né? Como eu estou falando. Elas se retroalimentam por todos os aspectos que vocês possam imaginar. Eu coloquei aqui geofísico, cultural, socioeconômico, político, mas pode ter um monte aí. Histórico, cosmológico, espiritual, o que vocês quiserem. Esse retroalimentação e criação de todos os elementos, né? E isso tudo configura esse universo simbólico, as identidades do quem eu sou, né, nesse lugar, e as práticas sociais, né, na cidade e na floresta. Então, a florestalidade e a urbanidade obedecem esse processo aqui, né? E quais são esses processos psicossociais e a florestalidade? Primeiro, que a gente vê nessas relações sociais entre as pessoas que acham que tem uma evolução do atraso ao moderno, né? Então, é um falso progresso, que a floresta, de um lado, é o lugar do velho, do atrasado, e a cidade do novo, do avançado, né? E o velho, quem é que está naquele lugar lá atrasado? Os indígenas, a representação, né? Se ele andasse nu, pelado, fosse canibal, fica guerreando, e todas essas estereotipias negativas, né? Aí ele evolui um pouquinho, porque miscigenou. Aí é o ribeirinho, mas ele o caboclo aí, mas ele é meio ignorante também, né? Aí quando ele vai para a cidade, sim, ele está evoluindo um pouco, porque estuda, porque usa as coisas as benesses urbanas, né? Aí quando vem para Manaus, Manaus é o centro de tudo, assim, né? Aí tem gente que já nasceu aqui em Manaus que não gosta nem de peixe, nem de farinha, assim, rechaça tudo que é assim desse mundo florestal, né? Então, as relações psicossociais, né, dessa florestalidade, ela é vivida assim, eu vejo assim, por esse embate, né, que ele tem a gente pode pensar numa origem, né, mas tem algumas explicações, mas eu estou me atendo assim ao fenômeno do que é hoje, né? Outro dia eu falo mais sobre essas origens. E então esses processos psicossociais acontecem da pessoa com a sua comunidade, certo?
numa determinada sociedade, em um ambiente físico, social, né? E que ele está dentro desse universo amazônico. Então, o que é urbano e florestal, a urbanidade e a florestalidade, a gente tem que compreender do ponto de vista das pessoas que moram nesse universo, certo? Então, seja nas comunidades do interior, nas cidades do interior também e aqui na capital. Então, a gente vê que tem uma heterogeneidade, né? Então, a gente tem um trânsito aqui da cidade para o florestal, para as comunidades, né? Elas não estão separadas, elas estão unidas. Como assim, professor, assim, elas estão unidas? Porque quem mora na comunidade ribeirinha ou indígena, assim, as pessoas têm acesso às benesses urbanas, né? Então, por exemplo, todo mundo, hoje eu não conheço nenhuma comunidade que não tenha uma antena parabólica e TV, né? Que as pessoas assistem televisão, né? Tem um motor de energia elétrica, ou tem, já chegou lá a energia mesmo, né? Então, você tem coisas que vêm desse mundo urbano industrial para as comunidades, e as pessoas também, elas circulam. Tem gente que vai pelo menos uma vez por mês para a cidade para tirar o seu benefício, né? Tirar o dinheiro, para comprar algumas coisas, fazer o rancho, né? Porque sal, açúcar, café, itens básicos assim, as comunidades não produzem, né? Então elas compram. Então precisa comprar, né? Ao mesmo tempo elas fazem uso dos recursos florestais, né? Assim, para subsistência ou para venda do excedente, para gerar assim comércio e renda, né? E essas práticas produtivas e sociais comunitárias são muito características dessas comunidades, e isso eles produzem alguma dessas coisas e trazem aqui para a cidade, né? Por exemplo, produção de malta, juta, peixe, né? Comidas, alimentos, artesanatos, tem muitas coisas que vêm dos interiores, né? Que só vem do interior, não é produzido aqui na cidade. Então, você vê que tem um trânsito, as pessoas circulam por aqui. Por outro lado, quem é de Manaus, que vive nesse símbolo do progresso, a gente percebe a negação da floresta, com aquela imagem que eu mostrei antes, né? E é uma rechaça da herança indígena como elemento da cultura amazonense, né? Da herança indígena e cabocla, mas as pessoas vendem essa imagem como se fosse uma cultura colonizada, né? Continua vendendo a imagem do local, assim, como se eu tivesse colonizado esses indígenas, esses caboclos, e eu posso vender essa imagem, né? Então as pessoas, muitas se sentem ofendidas se falar que é caboclo, que é indígena, que tem essas raízes, porém elas vendem isso nos restaurantes, na culinária, no artesanato, no shopping Manauara, né, que tem essa decoração assim florestal. E os hábitos e culinários amazônicos também, a gente tem que agradecer a quem inventou isso, né, que foram os povos nativo-americanos, né? Aí foi herdando até hoje. Então eu comer uma tapioca aqui graças a eles. Quem gosta de farinha, que muitos pensam que farinha na hora do almoço, na janta, também tem que agradecer isso, né? Então há essa herança, né? E isso tudo nas relações sociais aí que eu falei, né, do florestal urbano, está permeando a vivência das pessoas todas, né? Opa. Então, o universo amazônico, ele tem um monte de coisa, que eu só abordei alguns aqui, né? Tem essa formação pluriétnica e multicultural, tem uma riqueza de mitos, lendas e espiritualidade, riquíssimo isso daqui. Negar isso é, assim, quase que jogar um livro de conhecimento fora, né? Tem essas comunidades indígenas, os povos tradicionais também, comunidades tradicionais dos mais variados tipos. Aqui se fala muito desse progresso e desenvolvimento sustentável. Apesar de na cidade de Manaus a gente perceber que essa questão do desenvolvimento sustentável ainda caminha assim a passos lentos em relação a outras cidades do Brasil e do mundo, mas isso já está em pauta há um tempo, né? O que temos que fazer aqui com o Amazonas para progredir? Isso tem sido pauta das políticas públicas, né? Essa vida urbana e florestal, que nem eu expliquei, aí é um trânsito constante. As pessoas têm um ranço e algumas batalham pelo reconhecimento assim da cultura local, os povos indígenas, mas também o Manauara da região norte, né? Que
se sente excluído da região sul, assim, o sul, né, fala assim, o sul geral, né, que é o sul, sudeste e outros lugares, mas esquece que a Amazônia é o centro das atenções assim, globais, né? Então a gente está no centro, mas está à margem também, é uma coisa meio conflitante, né? A gente percebe que tem uma identidade de luta por direitos e uso ao território, porque é o que mais tem aí nesses interiores, é luta por esses recursos, pelo território, né? Pelo direito ao usufruto, né? E a gente vê isso todos os dias, né? Principalmente agora nessa época que está mais difícil, assim, para o povo. Aliado a isso, tem essa conservação da biodiversidade e sociodiversidade. É mais outro elemento, assim, ambientalista aqui na região, né? Que trata dos conhecimentos tradicionais, aí trata da biopirataria. Então, é grande empresa, assim, querendo extrair conhecimentos daqui, desenvolver a região, que eles falam desse jeito, né? E alguns cientistas têm falado assim, qual é o valor da floresta? Que ela tem que ser mais valiosa de pé do que derrubada. Então esse é um grande embate que tem havido, né? E além disso, no cenário de organização sociopolítica, as próprias políticas públicas, em geral, elas são inapropriadas para a região, principalmente quando elas são formuladas assim no eixo central ali, Brasília e tal, e vai implementar para o Brasil todo, aqui não é adequado, né? Então, esse é o universo amazônico em que a gente vai trabalhar, né? Aqui algumas imagens dessa florestal urbana, né? O Rio Negro com Solimões, o símbolo aqui da cidade, né? São imagens florestais, certo? O Rio Negro aí, bonitão, as pessoas viajando aí de recreio, vai lá para o Presidente Figueiredo, tomar um banho de cachoeira, chega numa comunidade ribeirinha aqui de terra firme, tem que subir um barranco, é uma vida assim que as pessoas acham difícil, mas lá as pessoas tem muitas delas assim que reclamam de algumas coisas, mas elas falam que elas vivem bem. Eu já fiz várias pesquisas disso, né? Aqui eu no meio lá dos ribeirinhos, extrativista, as comunidades eles falavam que eles eram extrativistas, né? E você vê aqui o carinha lá do cabelinho amarelo, né? Esse é o símbolo da circulação do urbano, né? Vestindo camisa de time, né? Aí, um modo de vida tradicional, né? Para lavar a louça, a roupa lá embaixo, tem a cozinha aqui atrás, né? Da casa, né? E esse símbolo aqui de Presidente Figueiredo representa bem isso que eu estou falando, né? Aí, se for falar para alguém assim, não, chega alguém estrangeiro aqui, vê essa imagem lá em Presidente Figueiredo e fala que só tem índio, aí o pessoal quer xingar o cara, né? Quer mandar ele embora. Só tem caboclo, não, mas por que tá esse símbolo lá no centro da cidade, né? É por causa dessas representações que eu tô falando aí, né? O cupuaçu, com a onça aqui, com o tucunaré, né? O outro artesanato aqui atrás, né? E o pessoal gosta de tomar banho aqui, as casas flutuantes, todas essas imagens e vivências do povo daqui. Aí tem uns projetos aí que a gente fez aí com os povos indígenas aqui na cidade e também com esses ribeirinhos lá no interior, né? Quando eu mostro essa imagem aqui, a não ser porque o indígena aqui está usando esses adereços, sabe que ele é indígena, né? Aqui também. Mas e esse aqui, ó? Ele é indígena ou não é? Então eu vou deixar como questão, né? Eu trouxe só alguns casos aqui já para finalizar aqui. Primeiro, eu fiz uns trabalhos lá, teve uma comunidade de caboclo amazonense, segundo a autodefinição, que eles decidiram voltar a ser indígena ticuna e cocama, mesmo não tendo a herança cultural. Eles tinham a herança genética, né, de bisavós e avós. Por quê? Porque havia um desprestígio no morador de várzea. Então, desprestigiar a pessoa que mora na várzea, o seu modo de vida, aí incentivando ele para a terra firme, essa incompreensão de que o mundo florestal ele tem muito a oferecer, né? E aí eles têm dificuldade de acesso a serviços sociais, então, para eles ter acesso a isso, eles falaram, então vamos voltar a ser indígena. Muitas comunidades passaram a querer esse direito, então eles
fizeram esse reconhecimento aí. Demorou um tanto aí, né? E aí, para ter direitos ao território, direitos, assim, então, à sua diversidade cultural, direitos sociais, principalmente de recursos naturais, certo? E é isso que tem caracterizado, assim, que eu vejo no interior, essas identidades coletivas, né? Elas estão ligadas ao reconhecimento por direitos e também às peculiaridades locais, né? Aí fui fazer um trabalho lá numa unidade de conservação, numa reserva extrativista, e aí também a gente foi lá, tinha as leis de conservação da natureza, tinha um projeto bem legal assim de uso sustentável, mas havia um desequilíbrio entre as leis da conservação e o que as pessoas queriam para elas lá, né? Então, no fim das contas, houve uma paralisação do projeto, assim, desincentivo ao extrativista, uma burocratização excessiva que imperou e aí eles não puderam fazer nada. Depois de vários anos lá trabalhando e ficou tudo parado. Isso foi terrível, né? Porque diz que não pode cortar uma árvore, né? Aí outro caso aqui, uma comunidade aqui de Manaus, aqui no Tarumã, né? Foi fruto de ocupação, depois vieram os grileiros para querer tomar terra, aí os moradores começaram a brigar lá com o grileiro, e aí uma parte ficou de sítios, de casas grandes, um terrenão, assim, parecia um sítio, né? E outros venderam e foi se configurando uma periferia, né? Com aqueles terrenos menorzinhos, cheio de casa. E aí os moradores começaram a entrar em conflito entre si, né? Porque uns queriam que fosse um lugar de interior e outros queriam que tivesse assim, rua asfaltada para entrar o ônibus para ele poder ir trabalhar, né? E aí isso gerou uma luta por melhorias e de organização sociopolítica. E aí eles, através do festejo, que era a maneira como eles conseguiam se unir, eles fizeram o festejo, a gente ajudou nisso. E aí eles puderam reeleger lá uma associação, e aí conseguiram pôr asfalto, conseguiram pôr uma escola lá de ensino fundamental completo, conseguiram algumas coisas, né? Você vê esse embate entre o florestal urbano e por fim, aqui o último caso, eu levei uns alunos aí de psicologia social comunitária, os agricultores de orgânicos, de alimentos orgânicos lá de Iranduba, que eles vêm fazendo uma transição dessa produção tradicional, que é aquela que usa agrotóxico, que é fruto da industrialização, né? Uma produção orgânica e agroecológica, que é um novo modelo, um novo paradigma de relação com a natureza, né? E eles estão adotando isso. Tem muita gente aí em Manaus que tem consumidor orgânicos e eles têm falaram assim numa dificuldade de reconhecimento do poder público, porque as pessoas, mesmo os consumidores, está tudo beleza, mas o poder público ainda tem dificuldade em relação a isso. E aí a gente fez um trabalho de sensibilização do poder público lá, fomos até lá no Ministério Público, foi bem interessante, né? Quais são os desafios, para finalizar aqui? A psicologia social amazônica. Primeiro, epistemológico. A gente tem que considerar a pluralidade epistemológica, ou seja, o saber do indígena, do ribeirinho, do caboclo, tem que ter assim, o mesmo peso daquele científico. Então, pluralidade e diversidade epistemológica. A fonte do conhecimento, ela não é só assim da maneira experimental, não, que nem na nossa ciência, né? Pelo experimento. Ela vem assim da experiência com a natureza, pela observação, pela transmissão oral de um para o outro, né? Tem uns assim que falam até dos seres da floresta. Então a gente vê assim com mais naturalidade esse tipo de fonte, por sonhos, tem uns que falam por sonhos, por visões, as coisas bem interessantes, né? E não é o homem observando a natureza, porque o homem está na natureza, né? É dele que da natureza que tira o conhecimento, né? E o caboclo assim, ele tem eu falo assim, uma simplicidade sofisticada, porque ele fala uma frase simples, mas esse simples, a gente tem que entender essa sofisticação, né? Então, às vezes, alguns em uma frase falam uma coisa assim que está no livro inteiro, de várias páginas, assim, num acadêmico, né? Do ponto de vista ontológico, que é assim, do ser, quem é esse ser?
A gente tem que entender que eles têm uma identidade autoatribuída, que eles têm uma formação multicultural que nem eu venho defendendo, que se fala dos territórios tradicionalmente ocupados, que eles estão empenhados nessa luta, porque a pessoa e o território, assim, é uma fusão, né? E ao trânsito constante, que nem eu argumentei, do urbano com o florestal, né? Do ponto de vista metodológico, como eu já falei várias vezes, tem que considerar verbas, logísticas, os intempéries ambientais, essas coisas tudinho. Mas o principal mesmo é isso aqui, é a lida com o outro. Essa lida com o outro é uma coisa aí que essa visão decolonial, né, esse paradigma decolonial tem falado, assim. A grande questão mesmo é a do outro. Quem é esse outro? Então a gente tem que aprender a lidar com o outro, que ele é diferente, que me traz angústia, assim, né? De eu não saber, assim, lidar com a diferença, né? E é isso que a gente tem que trabalhar em psicologia, aprender a lidar com essa angústia do contato com o outro ser humano, que é diferente de mim. Que às vezes ele tem outra cor, outro gênero, outra condição socioeconômica, outra cosmologia, ele tem outro, tudo diferente, né? E respeitar e se aliar aos tempos comunitários, para quê? Para ampliar a própria consciência. Porque a gente tem muita gente que fala assim, não, vou lá revolucionar, eu tenho que despertar consciência crítica. Quem tem que ter mais consciência é nós primeiro, tá? Parar de se assustar com esse contato com o outro e aprender do contato com o outro, né? Aprender, assim, ter mais, né? Então, nesse sentido, a pesquisa eu chamo de interatuação, né? Porque é uma atuação junto, é participativo colaborativo, por múltiplos instrumentos, e às vezes a gente tem que criar o que fazer psicossocial. Tem que criar, tem que inventar, né? Se mais alguém, eu estou lá aprendendo a fazer tupé, né? Porque eles sabiam fazer, né? Isso, a gente lá fazendo junto, as coisas circularam, né? Então a gente se implicar, sempre resguardando o nosso lugar, porque a gente não vai ser o outro, a gente vai ser nós mesmos, mas o do encontro pode ser potente, né? Finalizando aqui, ético. O ético, como eu considero esse outro, né? Esse outro como sujeito ativo, capaz, que tem consciência, que é protagonista, ao invés de achar ele um ignorante, né? Que não sabe de nada, é o contrário. Então, respeitar o modo de vida amazônico, né? Na sua simplicidade. E do ponto de vista político, é o que eu faço com a minha ciência. Primeiro, entender que eles estão numa luta por pertencimento, né? Por reconhecimento, e também contra o preconceito e discriminação. Isso tudo, há disputas de poder, há alianças políticas que eles querem fazer com nós, que vamos lá nas comunidades, que eles estão lutando pelo acesso, né, estratégia de acesso aos recursos naturais, os direitos sociais, a qualidade de vida. Então, a atuação nesse desafio ético-político é pela libertação nossa, da nossa consciência, da nossa eu, né? Eles também vão assim ampliar a consciência deles, em busca do bem viver, de uma vida em plenitude, com mais afetos, mais emoções, uma expansão da consciência geral de todos nós, né? Só assim que a coisa vai melhorar. Tá bom? Grato. Obrigada, professor. Muito bom. Professora. Oi, gente, boa noite. Minha vez, né? Então, a Leda já falou um pouquinho, né? Eu sou a Giana Batista, sou do povo Baniwa, daqui de São Gabriel da Cachoeira, e agora eu tô aqui no meu município, né? Eu sou psicóloga formada pela FAMED, atualmente estou no mestrado, o professor Marcelo é meu orientador, e eu queria agradecer a Capsico por esse convite, agradecer também ao professor Marcelo, o Davi, que está aqui também. Então, vamos lá, né? Conversar um pouquinho sobre esse fortalecimento da formação do psicólogo nessa realidade amazônica.
Como eu estava falando para vocês, eu sou indígena, né? Então eu puxo um pouco mais sobre essa questão indígena, né? Sobre essa atuação do psicólogo junto aos povos indígenas. E o professor já suscitou, né? Já falou um pouco mais sobre a questão dos indígenas, do ribeirinho, do caboclo, né? Do mestiço. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão indígena, né? Como que essa questão indígena ela entra nesse fazer do psicólogo, né, diante do cenário em que a própria psicologia ela tá inserida. Nos nossos trabalhos, né, a gente salienta muito essa importância, né, do que o professor também já falou sobre essa epistemologia, né, de considerar essa epistemologia indígena, de considerar que os indígenas eles têm os próprios conhecimentos, né, então precisa ter uma atuação, um fazer da psicologia que dê uma visibilidade para eles, que reconheça esse modo de vida, esse modo de ser, esse modo de estar, né? Porque é diferente. É aquela questão que é nos ensinado, né, na graduação de lidar com essa alteridade, de lidar com o que é do outro, com aquilo que é diferente. E para a gente também, né, enquanto indígena, eu, né, me coloco junto nessa questão, é muito difícil, né? É bem difícil, e a psicologia, ela, apesar, né, da inserção junto ao nosso povo, à nossa população, ela já tem um tempo, né? Só que a gente ainda tem dificuldade de lidar com essa questão, né? De realmente observar qual é esse papel, o que é psicologia, o que os psicólogos têm feito, né? Para ajudar nas nossas problemáticas, para ajudar na nossa vida. Então, é o que eu acho que essa mesa temática, né, vem propor, né, nessa noite de hoje, é essa conversa, né, entender o que a gente pode fazer, o que tem, que é importante que a gente saiba. E eu queria realmente salientar o quanto é difícil, né, eu acho que, assim, enquanto psicóloga, é realmente difícil, né, lidar com o que é do outro, trabalhar com o que é o diferente. Eu acho que, primeiramente, a gente precisa, né, se tornar, ter uma abertura para conhecer o que é do outro, né? Sem essa questão de estereótipo, se tornar realmente aberto, com uma mente. Eu sei que nem todos vão com uma mente super vazia, né? Quando vai conhecer o outro, ainda mais quando o outro é diferente, como os indígenas. Mas sim, eu acho que você se mostrar aberta a isso, eu acho que vai te proporcionar um conhecimento muito mais amplo e muito mais, eu acho que no sentido de você entender, é que nem o professor Marcelo falou, né, que ele tá, na imagem que ele mostrou lá, ele estava ajudando uma mulher a fazer o tupé, né, estava ajudando. Eu acho que é essa questão, é se inserir, né, é se fazer presente naquilo, para poder sentir o que o outro quer nos mostrar, o que o outro, ele é. Então, acho que é muito importante, é muito válido isso, né? A gente ter essa abertura para entender e assim a gente poder fazer, né, uma atuação, propor ações que visem realmente o que eles querem. Porque eu acho que a partir do momento que a gente vai trabalhar com o indígena, quando vai trabalhar com o ribeirinho, quando vai trabalhar com o caboclo, eu acho que a gente precisa ver o que eles querem, qual é a demanda deles. É o que a gente vem, né, estudando. Eu também vou me colocar como uma estudante, que eu estou no mestrado também, então a gente dia a dia vem aprendendo muitas coisas. Eu acho que a gente precisa ver o que eles têm de demanda para a gente, apesar de que nós somos, né, nós somos os detentores, até então, do conhecimento científico que a gente vem estudando, né, desde a graduação, pela nossa escolha, né, dentro dessa psicologia. E a psicologia, eu acho que assim, ela tem um trabalho lindo para quem trabalha com os povos indígenas, para quem trabalha com a população amazônica, que a gente chama, né, acho que tem exercido um papel muito importante, tem feito um trabalho lindo, apesar de que ainda é pouco visto, né? Ainda tem pouco trabalho, poucas pessoas ainda não querem ainda trabalhar com essa questão, mas assim, os que têm trabalhado têm feito um trabalho bonito, né?
E eu acho que é isso, esse fortalecimento é realmente desse conhecimento, de buscar entender, de buscar se inserir naquele contexto, né? De fazer conhecer. Eu digo para vocês assim que se vocês aqui, se todos vocês somos quantas pessoas? 42, mais de 42 pessoas, né? Se permitirem conhecer o que é do outro, né? Adentrar no que aquilo outro tem para mostrar para vocês, vocês vão sair deslumbrados. Eu acho, mas assim, é o que eu digo, vocês precisam se fazer presentes e possibilitar ter uma abertura para conhecer o que é do outro. Eu acho que, primeiramente, precisa disso para vocês poderem, né, cada um de nós fazermos um trabalho que realmente faça, que surta efeito, né? Que faça a diferença com o povo, com a população, com as pessoas, né? Tanto criança, tanto adulto, jovem, idoso. Eu acho que a gente precisa mesmo dessa abertura. Outra coisa que eu ia falar para vocês é a questão de considerar realmente, né? Eu sei que a questão indígena, ela é difícil, até mesmo de você sair do seu local, de sair do lugar onde você está, né? Você é criado numa cultura, como que eu posso dizer, você já vem de um contexto inserido onde você pode até ser que você nunca se deparou com indígena, nunca conheceu um contexto ou a vida do indígena e sai desse, né, do que é conhecido para um lugar desconhecido é difícil. Realmente, eu reconheço, a gente reconhece que é difícil, né? Você sair, ainda mais se você for atuar com a população indígena que tem que sair de casa, que tem que deixar a família, que aquele seu modo de vida para se deparar com o modo de vida do outro e ter que meio que se adaptar àquilo é difícil. Então, eu acho que é um dos desafios, né? Um dos desafios mais além da questão da prática mesmo, né? De como fazer, de como fazer uma ação junto a eles. Eu acho que a gente parte desse princípio, né? De sair do seu lugar para ir ajudar o outro é um desafio muito grande, que a gente também reconhece, né? Quando o outro vem na nossa comunidade, vem conversar conosco, a gente realmente reconhece isso, né? De que é realmente difícil. E assim, essa questão indígena, ela atualmente, né? Ela vem tendo, né? Um olhar maior. Antes eu acho que era bem poucos, né? Dos que conseguiam olhar para os indígenas e chegasse, atuasse com eles, fizesse ações, né? Hoje a gente tem visto a psicologia, por exemplo, ela já está mais inserida. Nós estamos vendo as disciplinas dentro das faculdades, nós temos visto do mestre, doutores, né, procurando estudar mais, procurando dar mais visibilidade à questão indígena, e é uma das coisas assim que eu reconheço, né, o professor Marcelo que está aí, o professor Davi também, né, que tem trabalhos lindos voltados a essa questão. Eu, assim, todos nós reconhecemos, todos os autores, todos os doutores, né, dando essa importância para o que nosso conhecimento, nosso modo de vida, e a de realmente trazer a psicologia, né, para o nosso modo de vida. Desculpa o sonzinho, tá, gente, que eu tô na escola, mas só um momento. Obrigada. Então, como eu estava falando, né, esse reconhecimento de vários autores, de vários profissionais, não só acho que psicólogos, mas também de todas as áreas, né, que vêm fazendo esse trabalho, que é muito importante, dando, né, esse olhar, olhando mesmo para a gente. Eu acho que é uma das coisas bem interessantes mesmo, bem importante para a gente. Eu acho que eu, enquanto psicóloga indígena, eu consigo olhar, transitar. De um lado, eu sou indígena, consigo ver quais são as demandas que nós, enquanto indígenas, temos, né, no nosso cotidiano, dentro das nossas problemáticas. Eu consigo visualizar, né, apesar de estar
já há um tempo, já inserida no contexto urbano, que nem o professor Marcelo estava explicando sobre a questão do urbano e da questão rural, né? Eu sei que as pessoas tentam, muitos ainda têm esse estereótipo, o indígena saiu da aldeia, foi para a cidade, foi para o meio urbano e deixou de ter, né? Deixou de ser aquilo que ele é dentro da aldeia, mas é diferente. Para onde a gente vai, a gente leva tudo que a gente tem na nossa vida, tudo que a gente aprende, tudo que a gente vivencia. E aí eu, enquanto indígena, assim, né? Nós, enquanto indígena, nós sofremos bastante quando nós vamos para o meio urbano, até mesmo pela questão fisionômica, né? Questão da língua. Eu acho que isso tem feito, né? E para que todos os indígenas fossem, né, pensassem um pouquinho mais sobre essa questão da resiliência e pensar sobre essa questão de, nossa, qual é o meu papel aqui, né, o que eu tenho feito. E é isso, eu acho que é muito importante, né, de considerar que mesmo que o indígena tenha saído da sua aldeia, da sua comunidade, tenha saído do seu município, tenha ido para a capital, tenha ido para as outras cidades, ele não deixa de ser indígena, apesar de eu estar de óculos, de eu estar usando roupa, de eu estar usando o iPhone, ou de eu ter alguma coisa assim, não me caracteriza, né? E eu acho que é uma das coisas assim que a gente tem, ao longo do tempo, a gente tem sofrido bastante isso, depois que nós começamos a sair dos nossos territórios e começamos a adentrar mais na sociedade ocidental, né? E a gente tem sofrido bastante com isso. Eu acho que a psicologia, dentro dessa questão até mesmo, né, do racismo, né, do preconceito, ele é uma grande área para se trabalhar. E aí, voltando um pouquinho mais, né, sobre essa realidade que nós temos vivenciado, nós enquanto indígenas, sempre vou me colocar como nós, né, porque eu estou aqui enquanto indígena, enquanto psicóloga, mas por trás de mim tem toda uma comunidade, tem todo um povo, tem toda uma população, né, eu sempre gosto de falar de nós, porque não sou só eu, né, eu estou aqui praticamente representando todo o meu povo, não só meu povo, mas todos os indígenas do Brasil, do mundo afora. E deixa eu ver o que mais que eu precisava falar para vocês. É sobre isso mesmo, é sobre essa importância desse fortalecimento, dessa formação, né? E eu acho que aqui, como uma psicóloga indígena, estando no mestrado já é uma grande vitória, uma vitória, eu digo, desde que eu entrei no mestrado, é uma vitória coletiva, não só individual minha, mas é realmente de todo um povo, que aí eu dou um pouquinho mais de visibilidade para a epistemologia indígena, que eu venho estudando, e o que eu venho também trazendo à tona, né? Mostrando para as pessoas sobre essa valorização desses conhecimentos que são milenares e que não deveriam ser desconhecido, que as pessoas deveriam conhecer sim, que dessem importância, que lesse, que procurasse saber, e que o conhecimento ocidental não perpassasse, né? Não ficasse acima de outras epistemologias, é o que a gente tem defendido durante todo esse estudo. Considerar que não só o conhecimento ocidental é válido, né? Mas todas as outras, independente de se ela é pouca, se ela não tem dado muita importância, que as pessoas não falem muito, mas sempre considerar ela em todos os lugares. Eu acho que é isso que eu tenho para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar ali no chat, que eu respondo para vocês. Mas eu queria muito agradecer vocês, agradecer o professor Marcelo por estar me dando essa oportunidade. Gente, eu vou falar para vocês que é uma das primeiras mesas redondas que eu estou participando, então eu não estou sendo muito craque nisso.
Mas é isso, gente. Obrigada. E eu estou aqui para responder qualquer dúvida de vocês. E muito obrigada. Nós que agradecemos, Jana. Foi espetacular. Fala que não é craque, mas está arrasando aí na mesa. Muito obrigada pela sua fala e por compartilhar conosco tudo isso, a sua vivência. Agora, você deve. Bem, boa noite a todos, todas e todes. Queria iniciar aqui minha fala agradecendo o convite feito pelo Centro Acadêmico de Psicologia, na pessoa aí do Renan, que desde o início entrou em contato, né, e articulou a presença na mesa. Queria, então, agradecer Gleice, agradecer Leda, Renan, todo mundo que está na mediação, parabenizar pelo evento. É sempre um momento muito importante da vida acadêmica, a participação nos nossos eventos organizados pelo Centro Acadêmico. Então, parabenizar toda a equipe. Eu queria também estender os parabéns agora à Jeana pela excelente apresentação, viu, Jeana? Você disse que não estava craque, você tá super craque aí, viu? Excelente apresentação, o professor Marcelo também trouxe uma excelente fala para a gente. Queria cumprimentar todo mundo que está presenciando, assistindo essa sessão, agradecer, mandar um abraço aí, João Lorena, estou vendo daqui, uma turma que participou já de História da Amazônia, História da Cultura Amazonense. Sou professor Davi Leal, lá do Departamento de História, e já venho há alguns anos acompanhando a disciplina de História da Cultura Amazonense. Então, me sinto também um pouco em casa, viu, João Lorena? Deixa eu ver aqui, tinha toda uma turma que estava acompanhando aqui a nossa sala, a nossa mesa, e mandar um abraço para todo mundo. Bom, essa temática, né, queria aqui destacar a importância das mesas, das falas, a perspectiva. Adorei uma psicologia para todos, né, o título da semana, a importância de todas as mesas, né, das falas, uma psicologia preta, uma psicologia decolonial. Então, vocês estão de parabéns aí pelas perspectivas e pela proposição. O fortalecimento da formação do psicólogo a partir das realidades amazônicas, a prática junto aos diversos povos amazônicos, né, o título da nossa mesa. Essa é uma temática, as realidades amazônicas, que é muito trabalhado, então, a partir da disciplina de História da Cultura Amazonense. Falar um pouquinho aqui a partir desse, vamos dizer assim, desse lugar de fala, né, como professor da História, que vem dialogando já há algum tempo com as leituras, com os trabalhos e com os discentes, alunos e alunas do curso de Psicologia. E nessa disciplina, a História da Cultura Amazonense, um dos elementos que eu destaco e que eu considero importante para esse diálogo, e que, em muitos aspectos, são elementos que vão ao encontro das falas, tanto da professora Jeane quanto do professor Marcelo, essa dimensão de como uma história da Amazônia ela é permeada por elementos coloniais. E que esses elementos de colonização, eles produziram diversos processos violentos na história da Amazônia. Tanto uma violência física, e a gente vê aí o genocídio, o extermínio de vários povos da Amazônia, desde o período colonial, até uma espécie do que a gente pode chamar também de pelo menos uma tentativa de epistemicídio, né? Quer dizer, uma tentativa de apagar, de invisibilizar os conhecimentos indígenas, os conhecimentos das populações tradicionais, os conhecimentos das populações quilombolas, e de como que, historicamente, isso produziu na gente também processos de subjetivação. Né? Quer dizer, eu acho que esse que é um elemento importante. Como é que a gente, na Amazônia, constrói identidades, né? Identidade não como um elemento único, mas constrói identidades a partir desses processos de subjetividade, de subjetivação, tendo os elementos da violência física e simbólica
muito fortemente marcados nessa trajetória histórica. Eu acho que essa que é uma dimensão. O professor Marcelo trouxe aí várias questões muito interessantes para pensar isso no mundo contemporâneo, a partir dessa dinâmica do campo-cidade, da ideia da florestania. A professora Giana também tocou nesse aspecto a partir de uma perspectiva dos povos indígenas, né? E do ponto de vista da história, né, o professor Marcelo também trouxe esses elementos. A gente percebe vários momentos da história da Amazônia onde você tem uma construção discursiva e você tem a elaboração de práticas sociais que vão negar, que vão excluir, que vão invisibilizar a presença dessas populações. E aí eu digo aqui, sobretudo as populações indígenas, as populações negras, ribeirinhas, os quilombolas. Nesse longo processo da história da Amazônia, eu queria destacar aqui 3 momentos, né? Numa fala aqui de 20 minutos, 3 momentos. Um primeiro momento onde a gente vê fortemente esse projeto em que se elege um tipo de representação e de cultura que deveria ser, então, valorizado, e ao valorizar esses elementos culturais, você nega outros. Eu acho que essa que é a grande questão. Um outro momento é como as populações amazônicas elas se colocam contra esse projeto negacionista, vamos dizer assim, das suas realidades, ou seja, como os próprios sujeitos, enquanto protagonistas, começam a fazer a virada do jogo, vamos dizer assim. E o terceiro momento é a situação que nós encontramos agora, no presente, em que historiadores, psicólogos, médicos de todas as áreas agora estão sendo ocupados pelos povos indígenas, pelas populações negras, e eles estão se dizendo que é o lugar da Jeane, né? Quer dizer, a Jeane também representa aqui na nossa mesa esse lugar de construção histórica em que nos encontramos no momento. Retomando a primeira dimensão que eu queria trazer para vocês, é que nessa longa história da Amazônia, né, que conforma esses processos de subjetivação, sem sombra de dúvida, o final do século XIX e o início do século XX representou ou representa um momento muito marcante num processo em que se nega cultura, se nega identidades e, por outro lado, se reafirma determinadas tradições construídas muito recentemente. Em que eu estou falando? Eu estou falando no momento em que o estado do Amazonas, mas também o estado do Pará, a cidade de Manaus, a cidade de Belém, sobretudo essas 2 grandes cidades amazônicas, passaram a se ver como cidades europeias, né? Então, a gente tem um projeto no final do século XIX que, do ponto de vista econômico, ele é muito influenciado por um fluxo de recursos muito grande na Amazônia como um todo. Esse fluxo de recursos advém da economia da borracha, da economia amazônica da borracha. Então, a borracha é extraída no coração da floresta, mas que vai produzir uma concentração de riquezas, sobretudo nas capitais, Belém e Manaus. E ao produzir também essas riquezas, vai permitir a construção de representações que vão se dar ao nível de que agora nós nos ligamos a uma história que ela é europeia, sobretudo. Uma cidade que se vê, por exemplo, um discurso como a Paris dos trópicos, né? Manaus vai se auto-intitular, uma parte da elite amazonense vai se dizer Paris dos trópicos. Estamos na Paris dos trópicos. Vamos construir um teatro de ópera. Geralmente, os trabalhadores que construíram aquele teatro não necessariamente puderam usufruir depois dos concertos, dos espetáculos, das sessões de cinema, embora hoje o teatro seja um bem da população local, ninguém vai negar esse elemento, mas é um símbolo dessa modernidade que se quer. A elite passa a falar francês dentro da cidade de Manaus e a comprar produtos ingleses. Qual é o erro disso tudo? Talvez você acionar esses elementos culturais não seja um equívoco. O grande problema todo é que você aciona determinadas tradições culturais e você apaga outras tradições. Você nega determinados elementos. Então, é uma cidade que vai passar a negar, sobretudo Manaus, isso tem um impacto também para as outras cidades
da Amazônia, mas vai passar a negar, por exemplo, uma forte presença indígena. Imagina, Paris dos trópicos, final do século XIX. Há menos de 10 anos, em 1880, Manaus era uma cidade indígena. Era uma cidade com população indígena, os jornais falavam disso, e, de repente, essas populações são arregimentadas para o mundo do trabalho, muitos precisam sair de dentro da cidade, voltar muitas vezes para outras, ou ir para outras comunidades no entorno da cidade de Manaus, porque agora a cidade se vê e se representa como uma cidade branca, uma cidade europeia, uma cidade que parece que não tinha e nega toda e qualquer presença indígena. Aí, mano, basta você dar uma volta no centro. Onde você escavar nesse centro da cidade de Manaus, vai ter uma urna arqueológica para mostrar que essa cidade era uma cidade indígena já desde muito tempo. Né? Não é só uma construção discursiva. Era uma cidade dos Manaós, era a cidade dos Tarumã, era a cidade dos Baré, era a cidade dos Baniwa também. Quer dizer, uma cidade que é indígena e que, de repente, você soterra esse imaginário e esse passado indígena porque você quer valorizar o projeto da Belle Époque amazônica. Até o termo que eles usavam, né? A Paris dos trópicos vive a grande época de ouro da borracha, a Belle Époque amazônica. Belém não ficava para trás, não. Belém se via como a feliz Lusitânia, Portugal além dos trópicos, né? A feliz Lusitânia. Então, havia uma briga dessas representações que, no fundo, estavam elidindo, estavam apagando, estavam invisibilizando a presença dessas populações. Mais do que isso, criava também todo um imaginário extremamente negativo, de elementos negativos atribuídos a essas populações. Por exemplo, então, como o professor Calegari chamou a atenção, aos povos indígenas se atribuíam estereótipos, imagens negativas, preguiçosos, indolentes, vingativos, né? E essas imagens construídas, elas conformam a nossa identidade também. Não adianta achar que isso não afeta, isso tem uma implicância, vamos dizer assim, profunda na constituição das nossas identidades. Nessa relação de espelhos, né? Nessa relação de construção identitária dos espelhos, isso tem um impacto muito grande. E aí a gente começa, então, muitos povos indígenas, para fugir do preconceito, para fugir da violência, vão para a cabeceira dos rios, passam a negar o elemento indígena presente na sua formação étnica e cultural. Então, os sujeitos vão criando estratégias para driblar também esse processo de preconceito e de negação. Você pega um escritor, viu, Leda? O Márcio Souza, o famoso escritor amazonense. O Márcio Souza, no livro, ele diz o seguinte: os amazonenses, sobretudo esses de tradição e origem indígena, eles passaram a adotar o silêncio como uma estratégia de resistência. Quer dizer, se no meio da cidade, se no contexto urbano, fora das comunidades, eu vou ser alvo do preconceito, então eu prefiro ficar na minha. No máximo, eu digo, não tem esse do amazonense? O que tu tá falando? Aí o caboclo diz assim, o sujeito diz, não escutei. Ele escutou. Esse que seria a nossa leseira baré, né? Ei, tu é leso? Não, a nossa leseira baré é um elemento de resistência. Ele é produzido culturalmente. Esse desconcerta qualquer um. Quando tu pergunta do sujeito, essas histórias minha, João Lorena, o pessoal que já pagou a disciplina já está mais do que manjada, né? Mas o Márcio Souza traz isso nas análises, né? Esse desconcerta o sujeito, o outro, né? Que muitas vezes quer ouvir, que muitas vezes quer extrair uma informação, e você diz, não, o silêncio é uma arma, uma estratégia, esse desconcerta. Então, esses povos foram elaborando estratégias. O Estado e as elites, essas elites que se viam muitas vezes como brancas europeias, também vão criando estratégias para apagar esse outro. Por exemplo, o censo que mapeia a população do Brasil desde o século XIX, né? O censo de 1920 não traz a categoria indígena no censo. A categoria aparece em 1872,
num censo nacional. O professor Calegari chamou atenção para esse elemento, mas no censo seguinte desaparece. Quando tu diz que não tem mais indígenas no censo, tu está desaparecendo com os índios. É como se eles se tornassem invisíveis para a população. É como se eles se tornassem invisíveis para a história do país. Mas por que você faz isso? Você faz isso para negar a presença indígena. Você faz isso porque você tem interesse no território indígena. E você diz, não existe mais índio no censo, logo eles não existem mais. E ao não existirem mais, eu tenho acesso à terra, aos recursos. Quer dizer, as classificações, elas são produzidas com muitas intencionalidades. Essas classificações, elas não são neutras. É isso aí, Liliane. É a leseira baré como arma de resistência. Então, as classificações, elas não são neutras. Elas têm uma intencionalidade que é apagar o outro, muitas vezes, nessa dimensão do epistemicídio. Aí, o que aparece no censo, então, professor, de 1920? Aparece uma categoria que vinha se fortalecendo, que é a categoria caboclo. Olha a categoria aparecendo. No século XIX não existe caboclo enquanto categoria. Até 1870 não existe. O caboclo passa a ser uma denominação para dizer o seguinte: na mistura entre brancos e índios, essa população não é mais indígena, mas também ela não é branca. É uma população intermediária, é uma população cabocla. Do ponto de vista do preconceito, era como se fosse uma cadeia evolutiva mesmo. O preconceito era muito forte contra os povos indígenas, havia um preconceito contra esses, agora classificados de caboclos, que um dia iam virar brancos. Só que o que acontece na Amazônia, 100 anos depois, a categoria caboclo perdeu força e a categoria povos indígenas, populações quilombolas, se fortaleceu. Aquela ideia do governo e das elites de sumir com os brancos e os negros da Amazônia, ela não se concretizou 100 anos depois. Por quê? Porque os próprios movimentos sociais, a própria organização dessas comunidades passaram a questionar o estabelecimento dessas categorias. E aí, ainda nos anos 20 e 30, muitos povos indígenas, para fugirem do preconceito, passaram a acionar a categoria caboclo. Muitos diziam o seguinte: olha, se ser caboclo é alvo de muito menos preconceito, a gente vai se dizer caboclo. A gente esconde também o elemento indígena para não sofrer violência, né? Se você pegar, por exemplo, experiências ditas e havidas pelos povos indígenas, que ao falar a língua indígena materna apanhavam na língua, essa é uma experiência muito comum, apanhavam, eram xingados na rua, quer dizer, todos os elementos culturais identitários sofrem um processo de violência simbólica e física muito forte. Então, o que você faz? Você também visibiliza esse elemento, aciona a categoria caboclo para continuar circulando. A questão é que, 80 anos depois, os povos indígenas vão reavaliar isso, vão se organizar em movimentos sociais e vão lutar por direitos indígenas e não direito de caboclos, mas direitos indígenas. E aí a categoria vai perdendo força. E aí a gente vê esse movimento contemporâneo, que a Giana estava falando, o professor estava comentando, que é o movimento que a gente chama de etnogênese. O que é a etnogênese? É o reaparecimento de povos indígenas que nós tínhamos dado como sumidos na Amazônia. Por que eles reaparecem? Porque, a partir dos movimentos sociais organizativos, eles passam a se fortalecer, a lutar por direitos e a acionar categorias indígenas, dizendo: olha, nós somos Mura, nós não somos caboclo. Aquela categoria de caboclo que nós acionamos nos anos 30, 40, já não serve mais. Nós somos Mura. Ah, mas vocês não falam Mura. A gente não fala Mura por conta da violência da colonização. Ninguém queria deixar a sua língua. A gente fala português, mas isso não retira o fato de sermos Mura. Ah, mas vocês andam de caminhonete. Qual é o problema? A questão identitária vai ser uma dimensão muito mais política do que uma dimensão necessariamente cultural. Não é a questão de
ter a língua fortalece. Não é questão de andar como em 1500, não é isso, mas é a questão política de se reafirmar ou de se afirmar enquanto indígena, enquanto quilombola. Afinal, a mudança não é só para os brancos. Os brancos querem mudar, querem usar uma camisa americana, uma calça chinesa, mas aí os povos indígenas também não podem se apropriar desses elementos, muitas vezes fruto do seu próprio trabalho, né? Então, você tem uma mudança de perspectiva, e aí já estou avançando para o segundo momento, viu, Leda? Tu me avisa aí, aqui no chat. A gente vai para o segundo momento. A ruptura, a passagem, ela vai se dando, sobretudo, a partir da década de 70. É a partir da década de 70 para de 80 que nós vamos ter a emergência dos grandes movimentos sociais indígenas, quilombolas, mas também dos seringueiros, de várias populações tradicionais que vão se colocar publicamente de forma política, no sentido, temos uma identidade étnica, temos uma identidade cultural e vamos lutar por direitos. Os anos 70, os anos 80, a gente pôde acompanhar isso. Foi a academia que fez essa mudança? Não. A academia percebeu isso 30 anos depois, né? Essas mudanças foram promovidas pelas populações amazônicas, né? Pelos próprios sujeitos. E aí a gente precisa, então, ter essa percepção e essa dinâmica dessa historicidade de como os próprios movimentos sociais vão construindo também saídas e buscando soluções para os seus problemas, né, para as suas demandas. A universidade veio junto fortalecendo muitas vezes a luta, com assessoramento, com apoio, mas o protagonismo é das populações. COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, FOIRN, Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, a MARNE, aqui em Manaus, Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro. Vou ficar aqui só com o Rio Negro, viu, Giana? Então, quer dizer, você tem uma série de organizações sociais que estão dizendo, olha, vamos construir um outro caminho, vamos construir outro caminho. E aí você tem o segundo momento. Esse momento, ele permitiu que os movimentos sociais conquistassem uma série de direitos que se concretizaram na Constituição de 88. Então, a Constituição de 88 não fala em direito das populações caboclas amazônicas. A Constituição de 88, no seu artigo 231, 232, fala no reconhecimento das culturas e das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, que têm direito à sua língua, à sua cultura, à sua produção cultural e reprodução física e material. Quer dizer, a Constituição, ela recepcionou essas demandas que já vinham já de 20, 30 anos e fortaleceu e impulsionou ainda mais a luta. Eu não estou dizendo que agora a gente chegou num lugar de mil maravilhas. A gente está vendo aí o marco temporal, as populações indígenas ocupando Brasília hoje, lutando pelo direito à terra, porque o marco temporal que está lá em debate passa por cima dessa análise histórica de que os povos indígenas tiveram uma relação de grande violência física e simbólica por parte do Estado brasileiro e que eles ocupam as terras depois de 88 porque antes os fazendeiros, os madeireiros, os pecuaristas tinham expulsados, né? Então você tem essa dimensão contemporânea. No entanto, a gente consegue também ver o fortalecimento e esse terceiro momento em que nós chegamos. Qual é o terceiro momento? O terceiro momento é em que as populações amazônicas passam também a ocupar espaços dentro da universidade, dentro das instituições, estabelecem políticas indígenas, não são apenas alvo de políticas indigenistas do Estado brasileiro, políticas, estão dentro da universidade. Eu acho que isso é um elemento muito impactante, porque eles não vêm só se formar dentro da universidade. Quando eles adentram a universidade, eles nos transformam também, enquanto pesquisadores não indígenas. Quer dizer, se a gente acha que eles estão se formando, na verdade, eles estão nos transformando nesse processo. Porque a gente amplia a visão de mundo, como diz o professor Calegari, as perspectivas, as soluções, dimensões culturais que são ampliadas dentro da pós-graduação, dentro da graduação, quando você cria condições políticas e garante direitos para que os sujeitos possam também adentrar esses espaços.
Então, esse terceiro momento é o momento em que, agora, muitas vezes, por exemplo, na história e na antropologia, são os povos indígenas que estão fazendo a antropologia do branco, né? Quer dizer, eles fazem relatos. A gente tem aqui do João Barreto, que é um doutor em antropologia, tucano, né? A Jeane conhece aí o pesquisador, o João Paulo Barreto. Ele escreve sobre a presença de um branco muito famoso que esteve entre os tucanos. E ele faz uma espécie de etnologia desse branco. Se a etnologia foi uma ciência que se constituiu escrevendo sobre povos tradicionais, agora são os povos tradicionais que olham e dizem, olha, a gente também escreve sobre o nosso mundo, escreve sobre vocês, porque também nós temos direito de ocupar todos os lugares dentro da sociedade. Então, chegamos nesse lugar e talvez e tanta resistência. A gente não a gente não concorda. Mas aí os movimentos sociais que constroem a sua luta e a sua demanda e vão se colocando, né? Vão se colocando, vão lutando por direitos. Então, esses três momentos, eles são muito recentes, se a gente for pegar ali os últimos 80 anos, né? Mas eles também produzem novas reconfigurações identitárias, produzem novas formas de subjetividade, e a gente então precisa, nesse conjunto, identificar e romper com essas categorias colonizadoras do pensamento, essas categorias e esses símbolos que estão espalhados muitas vezes na cidade, que representam a violência e a conquista. A gente está vendo esse movimento nacional e internacional de questionamento dessas simbologias, que são simbologias da violência, do sangue e do terror, né? E que não dão conta da demanda das populações, dos sujeitos. Então, é muito interessante, porque nós estamos no calor desse debate. Talvez aqui a história seja só o pretexto para trazer esse debate contemporâneo e essa reflexão. E aí, claro, quer dizer, na formação do profissional em psicologia, trazer essa compreensão dessas dinâmicas amazônicas, ela é central, né? Ela é central por quê? Porque aí você questiona as formas de classificações tradicionais, né? Você questiona uma ciência que pode ser autoritária, mas que deve ser transformadora, que deve ser crítica, autocrítica e não autoritária, né? Ou coisa do tipo. Quer dizer, a ciência também como lugar da libertação, como lugar da ampliação das visões e dos conhecimentos. Então era isso, viu, pessoal? Leda, Renan, eram esses elementos, assim, como o professor, a gente se perde também no tempo, né? Eu vou me embora se deixar. Mas eu acho que ficou ali dentro dos 20 minutos. Obrigado, e agora a gente pode, se tiver alguma questão, né? Queria só agradecer mais uma vez pelo convite. Muito obrigada, professor. Muito bom também ouvir você, senhor, né? Vamos respeitar. Vamos, Rebeca, tem uma pergunta? Você quer perguntar? Oi, tudo bom? Ai, deixa eu ligar a luz aqui, tá meio escuro. Eu tenho algumas perguntas. Primeiro de tudo, queria só agradecer ao professor e aos outros professores, na verdade, por essa fala incrível. Eu tenho tantas perguntas que eu não sei nem elaborar direito como é que eu faço. Enfim, a minha primeira pergunta vai para o professor Calegari, que uma coisa me chamou bastante atenção durante a fala dele foi que ele falou sobre como políticas públicas que são criadas em Brasília, elas não compreendem a nossa realidade. Aí eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso e desse algum exemplo, se o senhor pudesse. Enfim, é isso. Tá bom. É o seguinte, eu sei, por exemplo, a política de saúde estabelece que tem que ter um agente comunitário de saúde para cada 1.000 pessoas, por exemplo. Só que eu fui lá numa área, numa reserva extrativista, que a soma de 22 comunidades não chegava a dar 1.000 pessoas, né?
E de uma comunidade de um extremo para outra, eram 8 a 9 horas de voadeira, de rabeta, né? Voadeira não, de motor rabeta. Então, é por isso que é mal formulada para algumas coisas. Eu sei que essa política também ambiental, de proteção das florestas, essas coisas, o pessoal ali das ciências florestais também acha que ela é mal formulada aqui para a região amazônica, né? Então, por exemplo, essa de saúde que eu estou explicando, fica inviável para que um agente comunitário de saúde atenda, por exemplo, a Resex inteira lá. Inviável para ele. Ele não tem como ele sair circulando, né? E o poder público também é como se considerasse assim, inviável também ter um agente comunitário de saúde por comunidade, sendo que às vezes a comunidade tem lá 50, 60 pessoas, 70. Eles não querem fazer isso, entende? Então é por isso que há um legado histórico, assim, que as minhas amigas do serviço social que têm, assim, conhecimento nisso, né? Fala, as políticas públicas, em geral, para a região, elas são mal formuladas porque elas são feitas, assim, por pessoas que não conhecem a região, né? Isso é um problema crônico do Brasil, assim, não só para a região aqui amazônica, mas também para outros lugares, né? Então é isso, entendeu? E aí, por exemplo, política de educação também, e tem que ter aquelas voadeiras, por exemplo, para levar os alunos de uma comunidade para outra. Às vezes a gente vê em propaganda, né, que não, aqui na região está adaptado, mas eu já fui para várias comunidades que não é assim, não, que não tem essa tal dessa voadeira, assim, essa voadeira escolar, né? Não tem. Tem um ônibus escolar, não tem a voadeira escolar. E aí, às vezes, eles pagam um combustível lá para um dos comunitários, né? E se acontecer alguma coisa com a comunidade, ele põe lá o combustível na roda lá, né? Então, não tem uma política também, digamos assim, para dar uma voadeira escolar para tantas comunidades, lá para um monte de comunidade. Não tem, entende? E também professores. Aí tem aquelas escolas multisseriadas, né? Então, o que eu mais vi em comunidade é a escola multisseriada, que o ensino não ia muito longe, assim, primeira, segunda, terceira série, tinha assim, quarta série, né? Ensino médio, então, é assim, difícil, porque as comunidades têm pouca gente, né? Então não dá para fazer um sistema integrado. Aí depois inventaram uma questão assim dos polos, aí depois inventaram a educação à distância, né? Mas eu já conversei com alguns ribeirinhos que também falavam, a educação à distância não é a mesma coisa que o professor ali na sala de aula, tal, tal, tal. E a gente está vendo isso agora, né? Então, é por causa disso, tá? Tem outras também, por exemplo, de assistência social, da Previdência, e que também tem umas peculiaridades para a população rural. Então, é por isso, tá bom? Obrigada, professor. Desculpa, Rebeca. Professor, acabou de surgir uma questão aqui da Jennifer Aleone. Ela perguntou quais são os principais desafios e perspectivas do desenvolvimento da psicologia enquanto ciência na região. É esses dali que eu falei ali agora há pouco, né? Os desafios em 5 níveis de um paradigma científico, né? Epistemológico, ontológico, metodológico, ético e político. Então, que nem os professores estavam comentando aí também, né? A gente tem que considerar o conhecimento do outro como válido, porque não é assim lenda, misticismo ou fuleiragem, não é, tá? Do ponto de vista ontológico, quem é esse ser? O professor aí, Davi, explicou belamente esse ser amazônico ao longo do tempo aí, que agora está retomando assim, as rédeas do seu ativismo, né? Então, a Jeana, fala, eu sou a Jeana Baniwa, né?
E ela está assim, encabeçando, assim, então, esse protagonismo. Então, a gente entender que essas pessoas estão retomando, assim, digamos, o seu lugar, né, nesse mundo globalizado. Do ponto de vista metodológico, é que a gente tem que considerar esse outro que nos traz assim uma inquietação, muitas vezes nos traz uma angústia, a gente tem que saber trabalhar com isso, né? O que o outro fala, o que o outro quer, o que o outro almeja. Não sou eu que tenho que chegar numa visão estereotipada. Ah, precisa disso, disso, disso. Não, olha, um exemplo bem claro que eu trabalhei com o pessoal aqui das Ciências Florestais, eles fizeram um projeto belíssimo, gastaram mais de 200 mil reais de verba japonesa lá para fazer um projeto lá de uso de madeira, né? Sustentável lá, plano de manejo florestal. Quando eles estavam com tudo pronto, tudinho, prontinho, os caras lá, os comentários assim, sabe o que é? Que aqui a gente testa. Ou seja, como se fosse assim o dinheiro todo jogado fora. Por quê? Lá, o engenheiro florestal ele sempre gosta de falar isso lá para mim. Fala porque faltou alguém, uma equipe socioambiental para perguntar o que eles querem. Faltou, assim, entendeu? Você perguntar o que as pessoas querem, né? Então, do ponto de vista metodológico, considerar esse outro, o que ele quer, né? Aí a gente une os saberes, né? A gente inventa a prática psicossocial. E do ponto de vista ético é isso, considerar o outro protagonista, ativo, ele tem consciência das coisas, né? Não é um ignorante. E o político é a gente usar essa ciência nesse diálogo para o bem viver, para a vida em plenitude. Os latinos aí, eles têm falado assim, coracionar, né? Quer dizer assim, o coração, né? Com a ternura, circulando uma palavra bonita. Eles falam assim, circulando a palavra bonita, né? Então é por isso. A gente lidando bem com esse outro, a partir da perspectiva desse outro, tá bom? É isso. Obrigada, professor. Beca, pode falar essa pergunta. Oi. Essa é uma pergunta que eu acho que qualquer dos participantes poderia responder, mas é que eu fiquei pensando se, com todas essas especificidades que a gente tem na nossa região, como é que isso afetaria a identidade como todo do jovem amazônida, por exemplo. Não falo nem do indígena ou sabe, de qualquer pessoa mesmo. Como é que ele iria administrar toda essa crise não sei se a gente pode chamar de crise de identidade, mas essa coisa que a gente tem de, às vezes, não saber exatamente de onde é. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, se vocês puderem, claro. Eu não sei se a Jane quer responder a questão da Rebeca, Jane. Professor, pode responder. Eu faço, professor, pode responder. Tá bom, então, Jane, eu vou falar aqui, mas aí se você quiser a fala, só é levantar aí, tá? Abrir o microfone. Então, a Rebeca ela traz essa questão da crise de identidade. O que eu observo é que esses processos de subjetivação marcado por esses elementos coloniais, eles vão gerar na população amazônica elementos de uma identidade, vamos dizer assim, fraturada, né? Tem uma psicóloga, a doutora Rosângela, que ela chama atenção para um elemento que ela diz o seguinte, ela chama atenção num vídeo chamado Selva na Selva. Eu recomendo esse filme, é um documentário amazônico, do professor Luiz Carlos Martins, do Departamento de Letras, Selva na Selva. E aí ele entrevista várias categorias profissionais, vários trabalhadores, mas também pesquisadoras, pesquisadores. E ele conversa com a doutora Rosângela e ela diz o seguinte, ela diz que a gente vive uma espécie do mito do Narciso invertido.
esse desconhecimento da história, esse desconhecimento da nossa trajetória, gera essa espécie de mito do Narciso invertido. O que é o mito do Narciso invertido? A gente se olha no espelho e não se reconhece. Ou a gente se olha no espelho e vê a nossa fisionomia indígena, permeada por leituras coloniais, e não se reconhece. Por isso que a gente vive esse processo ambíguo que o professor Marcelo chamou a atenção, né? Quer dizer, coloca no festival do Boi Bumbá os povos indígenas lá em cima, mas chama o sujeito que está dançando no dia a dia de índio, ou de alguma coisa, que ele vai se sentir ofendido. A cidade ganha dinheiro com um festival folclórico, qualquer cidade amazônica, com indígena na frente da cidade, mas chama um sujeito lá no dia a dia de índio para ver o que acontece. Quer dizer, essa é uma expressão dessa imagem fraturada, desse jogo de espelho, né? A gente se olha e não se reconhece. Por quê? Porque se vê muitas vezes pelo olhar do outro, né? Se vê a partir de categorias externas. Muitas vezes, embora esse seja um jogo muito sutil também, né? O professor Calegari chamou a atenção disso. Há uma sutileza nesse jogo. Porque, por exemplo, eu tenho uns amigos que eles são artista plástico. E aí eles vendem obras, pinturas, mas também esculturas com fisionomia, por exemplo, assim, muito a onça, né? O caboclo. Eu digo assim, poxa, mas tu tem elementos críticos para não produzir esse tipo de arte. Ele fala, Davi, mas não vende. O que adianta eu produzir um quadro que nem o do Hahnemann Bacelar, para quem não conhece, né, o nome do Centro de Artes da UFAM, Hahnemann Bacelar, ele pintava, por exemplo, a cidade e todas as suas contradições na década de 60. Mulheres indígenas nas ruas, quer dizer, pintava também, quer dizer, a realidade da cidade. Mas aí o artista contemporâneo diz, pô, Davi, se eu fizer isso, eu não vendo. O cara que vem lá da Europa, ele quer comprar a onça, ele quer comprar o sujeito, quer dizer, o cara vem atrás do estereótipo. E aí quer dizer, eu tenho que colocar meu elemento crítico de lado e vender esse elemento exótico. Quer dizer, olha a sutileza do jogo dessas imagens também, né? Eu poderia dizer, poxa, mas você não tem uma consciência crítica porque você reproduz só a natureza morta. Ele está dizendo, eu tenho muito, mas eu preciso sobreviver. Quer dizer, é aquele dilema do Raimundo lá do romance Cinzas do Norte, do Milton Atum, né? Para quem acompanhou. O mundo, ele vive o dilema entre fazer uma arte pela arte ou fazer uma arte que dê um certo retorno para ele continuar sobrevivendo, né? Quer dizer, então você está no meio desses jogos da simbologia e de como também essas pessoas vão elaborando estratégias de manejar esse mundo, né? E parte dessa crise de identidade que eu vejo é também por esse desconhecimento, uma desvalorização, né? Você pega o DJ Carapanã, por exemplo, aqui em Manaus, ele tem uma música que é Chama o Cara de Índio, né? Quer dizer, fale tudo do sujeito, mas chama ele de índio. Aí, quer dizer, o sujeito já fica chateado por ali. Na verdade, o DJ Carapanã está criticando também esse elemento. Olha, mano, conhece um pouco de onde você vem. Quer dizer, mas professor, eu não tenho ascendência indígena. Quer dizer, na Amazônia a gente tem ascendência indígena, nordestina, sírio-libanesa, japonesa. Isso que o professor Calegari disse, de várias regiões. Mas a gente vai negar no nosso imaginário esses elementos mais locais. É um silêncio total e completo sobre a história da presença negra, agora que está sendo retomada, né? Quer dizer, essa história, quer dizer, um apagamento dessa presença indígena, mas que as próprias populações estão mostrando para a gente, ó, estamos aí, somos nós, é o etnogênese, o povo vive, em que pese a tentativa de extermínio e de epistemicídio, a gente está aí, né? Então, quer dizer, eu acho que é um pouco esse trabalho nosso, seja na sala de aula, seja no espaço da clínica, seja em todos os espaços que nós podemos, nas comunidades, atuar, é um trabalho nosso de desconstrução dessas categorias coloniais e de repensar também esses elementos. Mas eu gosto dessa imagem do mito do Narciso invertido, que a psicóloga Rosângela trouxe para fazer essa análise. Eu nem sei, viu, Rebeca, se eu te respondi ou se eu levei para outro canto já da questão. Respondeu sim, Mas é professor. Foi ótimo, obrigada.
Juliana, pode falar. Tá desligado o microfone, amigo. Ai, gente, desculpa. Eu estou me apresentando, eu sou Jo Lorena. Queria agradecer à mesa, né, por... Nossa, tantas... emergiu tanta coisa aqui na cabeça, na fala da Jeane, do Marcelo, do Davi, que, enfim. Eu gostaria só de contribuir, né, com a dúvida da Jennifer, a Leone, que ela colocou no chat, o professor Marcelo respondeu, né, de forma clara e objetiva, mas eu também queria colocar a minha perspectiva enquanto profissional em formação, né, que eu acho que o principal desafio de desenvolver a psicologia aqui no contexto amazônico é a gente, enquanto profissional em formação, se descolonizar, né, no sentido de estar proposto a tal, porque, por exemplo, é muito cômodo, é muito fácil para mim desenvolver meu estágio em clínica lá dentro da clínica do CSPA, por exemplo, né? Mas a maioria, ou devido a impossibilidades, ou a maioria das pessoas também não querem ir a uma prática de campo, a fazer um trabalho na comunidade, a desenvolver a psicologia fora do setting clínico, né? De realizar o trabalho de escuta de uma determinada comunidade, por achar que não tem uma metodologia, por achar que não sabe o que tem que fazer. E é como... É um princípio básico que o psicólogo tem que ter enquanto qualquer contexto de atuação, né? A gente vai se inserir em determinados lugares com a nossa escuta. A gente não vai chegar ali com o bolo pronto, porque, como o Marcelo falou, gastaram não sei quantos mil para implementar um projeto ali e não era aquilo que a comunidade estava precisando, né? Então, enquanto cada vez mais a gente está atento, né, a essas realidades, a essa escuta qualificada da comunidade, porque eles mesmos são protagonistas do processo e eles mesmos sabem caminhos para resolver as problemáticas, né? A gente, no contexto de comunidade, a gente está ali num papel de facilitador ou de mediador dessa resolução de uma problemática de uma comunidade, né? Eu acho que vai nesse caminho aí o que eu penso, né, que são os desafios e as perspectivas para desenvolver a psicologia aqui no contexto amazônico, né? A gente sair desse contexto mais clínico e dar a cara a tapa mesmo nos contextos das comunidades diversas que existem por aí. Obrigada. Obrigada, Jo, pela contribuição. Eu levantei a mão sem querer, tá? E tem mais uma pergunta. A Nathalie Souza perguntou: vocês têm indicações de materiais ou canais que falem sobre os povos amazônicos? Olha, eu tenho uma indicação de um livro, estou colocando aqui, ó, Nos Interiores da Amazônia, Leituras Psicossociais, um clássico aqui da nossa área, viu? Professor Marcelo Gustavo Calegari, aqui o organizador da obra. E aí já vai a primeira dica. Tem um canal na internet que é Vento Norte. Na verdade, agora estão surgindo esses canais de cultura amazônica, lenta e gradualmente, né? Tem um canal chamado Vento Norte, que tenta trabalhar nessa perspectiva crítica, vamos dizer assim, a cultura amazônica. Então, ali tem um pessoal da história, tem um pessoal da antropologia, o organizador é o rapaz da área do direito, também da cultura, música, teatro. Então, é bem legal nessa perspectiva crítica. Vento Norte, o nome, né? Que mais? Deixa eu ver se eu lembro aqui agora dos canais da internet. Eu mesmo estou começando já a navegar nesse novo mundo. Lá com o Vento Norte mesmo, produzindo conteúdo de história da Amazônia, nessa perspectiva mais crítica, mas com uma linguagem também, vamos dizer assim, que possa dialogar, sem essa carga conceitual e acadêmica, muitas vezes, sem perder a criticidade, mas trazendo também uma discussão sobre a história da Amazônia, sobretudo nessa dimensão da descolonização, do decolonial, né?
Selva na Selva, eu indico esse documentário, tá na internet. Eu indicaria um outro que chama Nas Terras do Bem Virá. Eu vou até colocar aqui no chat. É o que me vem agora assim na cabeça e que pode ajudar. Nas Terras do Bem Virá. Esse é tudo documentário. Selva na Selva. Selva na Selva. Eu não sei se eu cheguei a passar para a turma. A Annelise está aí, Beatriz, a Jennifer. Não sei se o pessoal. Eu até passei Selva na Selva, eu lembro. Aí eu acho que era a Ana. É a mãe da Ana que fala, a psicóloga doutora Rosângela. É a mãe da Ana, que era aluna. Na época estava. O nome do canal é Vento Norte. Vento Norte. O canal de cultura amazônica. Bom, assim, agora que me veio. Eu indicaria. Vocês podem ler toda a obra da Eliane Brum, da jornalista e escritora. Ela, uma escritora internacionalmente conhecida, mora em Santarém. Está morando em Santarém. E tem vários livros. Eliane Brum. Até antes da pandemia, teve várias vezes aqui com a gente. Tinha uma coluna no El País, uma escritora e jornalista muito crítica a todo esse processo. E eu lembro de uma das falas da Eliane, dela chamando a atenção assim, da importância da presença dos psicólogos e psicólogas nas comunidades, né? Quer dizer, não só no processo de promoção da saúde mental, mas sobretudo nesse contexto agora nosso de pandemia, onde o sofrimento individual e coletivo tem sido muito intenso, né? Por conta de todos esses processos desencadeados, não só pela pandemia principalmente, mas também pelo desgoverno que vivemos, quer dizer, vários elementos, o que traz para a centralidade não só do debate, mas dos cuidados, a presença do psicólogo em todas as regiões. E na Amazônia mais ainda, por conta desses elementos que o professor Calegari chamou a atenção, né? Quer dizer, comunidades afastadas, pouco acesso, né? Quer dizer, e aí você tem a ausência do profissional. Por outro lado, as políticas públicas, evidentemente, né? Quer dizer, mais concursos, mais vagas, quer dizer, essa é uma demanda constante nossa que a gente tem que ressaltar sempre. Obrigada, professor. Professora Giana, pode falar. Não, eu queria só reforçar sobre o material, né? Também eu uso bastante o site do Instituto Socioambiental e ISA, lá tem bastante coisa sobre os povos indígenas, né? Fala sobre epistemologia deles também. Um dia desses eu estava achando e tinha bastante coisa lá, que eu não sei se a maioria aqui já acessou, se sabe ou não, mas tem bastante coisa lá sobre os povos indígenas, sobre cada povo, né? A característica deles. Sim, Instituto Socioambiental. Que o professor Davi acabou de colocar aí. Eu gosto bastante porque tem bastante coisa lá e eles também têm uma partezinha que eles colocam os links, aí vai diretamente para a página. Eu acho que de indicação até então, acho que só isso. De cabeça não consigo me lembrar de outros, né? Outras páginas. E o professor Davi já deu bastante, né? Bastante falou sobre onde encontrar os outros, né? As outras informações. E também, do ponto de vista artístico, você pode pegar as músicas do Raízes Caboclas. Eles têm um trabalho muito legal. O Heliberto Barroncas, que era um dos integrantes, né? Eu participei com ele de um trabalho lá durante um ano e pouco. Ele contou que eles foram para os interiores resgatar as músicas dos caboclos, né? Então, essas músicas que eles cantam faz parte dessa cultura amazônica, né? E são imagens bem bonitas. Os livros do Thiago de Mello, né? Que também trazem essas imagens dos artistas desses locais aqui. Você pode ver isso tudo, tá bom?
muito obrigada vocês todos por todas as participações. Ah, sim, Jô, verdade. As toadas de boi, né? Eu aprendi muito, muito sobre história do Amazonas com as toadas de boi, quando eu era mais nova. Era muito bacana. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Se não, eu queria falar para vocês preencherem o formulário, os participantes, para vocês obterem o certificado. E obrigada, Suelen. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês, professores. Vocês foram show de bola hoje. Eu queria agradecer o convite, agradecer o tempo, a gentileza de compartilhar o conhecimento de vocês. E é isso, eu acho. Bom, obrigado, Leda. Queria já me adianto, né? Aqui já para ir agradecendo mais uma vez e dizer assim que eu estou sempre à disposição aí para dialogar. Espero que semestre que vem, já com todos vacinados, a gente possa retomar presencialmente, voltar aí para a minha disciplina de História da Cultura Amazonense presencialmente, né? E continuar com o diálogo. Então, brigadão aí mais uma vez e parabéns pela semana. Também queria agradecer, gente, o convite de vocês. Opa! Quer falar, Leda? Tá, obrigada, gente. Foi uma honra estar com vocês aqui. Professor Marcelo, professor Davi, a Leda, o Renan, a Rebeca, todos também que estão aqui presentes. Muito, muito obrigada, gente. Cocaturete. Ai, muito obrigada, Juliana. Você foi maravilhosa. Eu achei incrível que você conseguiu um espacinho aí na escola para poder falar com a gente. Muito obrigada mesmo, cara. Foi sensacional. Não pode falar, professor, desculpa. Eu também agradeço aí a Jeana, o professor Davi. Muito prazer em conhecê-lo. E eu gostei muito da fala também. A Jeana aí tá de parabéns. Vou chamar a Jeana mais vezes para mais eventos, tá, Jeana? E Jô Lorena, já te mandei o livro, tá, Jô Lorena? Aí depois tu manda lá pro povo, hein? Quem pediu, eu vou falar que tu tem. Eu quero. Pode deixar, tá no e-mail, depois eu compartilho com a galera, que a minha vibe é sempre de compartilhar e não de reter conhecimento, né? Beleza. Grato aí, gente. E é isso aí. Até breve. Obrigada, pessoal do Centro Acadêmico também. Queria agradecer aqui. Obrigada, gente. Boa noite.